Então, a tabela de página pode armazenar, né, pode ser armazenada de três maneiras: através de um conjunto de registradores, na própria memória RAM ou utilizando memória associativa. Quando a gente fala de registradores, se a memória for pequena, né, você consegue usar isso daí. A vantagem é que ele é rápido, porque registrador é muito rápido, porém a desvantagem dele precisa carregar toda a tabela nos registradores a cada chaveamento de contexto. Então, quando eu faço aquela troca entre um processo e o outro que está fazendo o escalonador, que a gente tinha aqueles vários esquemas de gerenciamento de processador, a hora que ele vai escalonar, lembra que ele tinha que usar o PCB, então ele cata aquilo lá, salva no PCB todas as informações, então ele tem que carregar essa tabela também. A cada chaveamento ele vai ter que carregar tudo isso daí nos registradores para poder estar fazendo essa troca de contexto. Na própria memória RAM, eu vou fazer o quê? A MMU gerencia utilizando dois registradores, que seria aquela ideia, né, do registrador base da tabela de páginas, né? Então eu indico o endereço físico da memória onde está alocada, né, onde está a tabela, ela está alocada, e o registrador limite da tabela. Então ele vai indicar o número de entradas da tabela, o número de páginas que eu vou ter. Então aí eu consigo controlar. É mais ou menos aquela ideia que a gente tinha da base do limite lá na parte de gerenciamento de memória. Aqui ele vai fazer isso, só que basicamente quando a gente fala da tabela de página. Então ele coloca na memória RAM e fala, ó, começa aqui e vai até aqui, que é a quantidade de número de páginas que eu tenho para poder gerenciar. E aí eu vou ter que, nesse sentido, eu tenho dois acessos à memória. Então ele vai acessar para saber aonde é a base, né, para fazer aquilo lá, saber o limite, coisas assim. Outro ponto que eu tenho também seria o quê? A memória associativa. Então, em uma memória cache, na MMU, é chamada de memória associativa, também conhecida como TLB, né, que seria o quê? Um buffer de tradução dinâmica. É essa a ideia. É um hardware especial para mapear endereços virtuais nos endereços reais, sem ter que passar pela tabela de página. Com isso, eu vou melhorar meu desempenho. É essa a ideia de você ter esse hardware a mais para evitar de ficar olhando tabela de páginas e tal. Você passa para ele e te devolve o lugar certo que ele tem que acessar. A estrutura da tabela de uma página normalmente é de 32 bits. Então, como que ela vai funcionar? Inicialmente, aqui ela é dividida, então eu tenho aqui que saber se o cache, né, a memória cache, está sendo habilitada ou desabilitada, tem bits de referência, saber se a página foi modificada, se ela tem uma proteção, se ela pode ser escrita, se ela está presente ou ausente na memória real, né, e o número da moldura da página, ou aquele page frame. Então, o que vai acontecer? Basicamente, eu tenho aqui a identificação da minha página real, né? Então, esse daqui, querendo ou não, é o campo mais importante que eu vou ter nessa tabela de páginas. Então, é isso que eu vou estar gerenciando. Além disso, então, o bit de residência, que eu só passei ali por cima, dei uma comentada, mas a ideia toda é, se tiver 1, então é uma entrada válida, quer dizer que ele está na memória real e pode ser usada. Se esse valor for 0, então a entrada é inválida, pois a página virtual correspondente que ele está querendo usar, ela não está na memória física, na memória real lá para ser usada. Bit de proteção, ele vai poder fazer o seguinte, indicar os tipos de acesso. Se for 1, né, ele vai usando 1 bit, né, então ele vai falar se pode fazer só leitura ou leitura escrita. Se for utilizando 3 bits, ele vai determinar para mim se eu posso ler, se eu posso escrever ou se eu posso executar. Né? Mas como que eu executo alguma coisa na memória? Isso daí para o pessoal que acabou utilizando Linux, né, já nesse sentido, o Windows já é mais direto, mas no Linux muitas vezes quando você baixa um programa, você tem que acabar colocando lá um bit para falar, olha, esse programa eu quero que ele seja executado. Então aí você permite a execução. Em outros lugares, né, o Windows já faz direto. Se ele é um .exe, ele já vai executar e não vai te questionar nada. Mas no Linux ele faz essa diferenciação para a gente. Bit de modificação. Esse daí vai ser usado por alguns algoritmos que a gente vai ver de alocação de páginas ali, mas a ideia toda é controlar o uso da página. Se o valor for igual a 1, a página foi escrita, então ela é copiada para o disco, para ele poder fazer essa modificação. Se o valor for 0, a página não foi modificada, então não preciso copiar ela para salvar as modificações. E quando a gente fala copiada para o disco, seria salvar essas modificações que foram feitas nessa página.
O bit de referência, chamado de bit R, ele vai controlar também o uso da página e auxilia o sistema operacional na escolha da página que precisa sair da memória principal, porque quando ela estiver cheia, eu vou ter que tirar da memória principal para poder colocar uma que está na memória secundária, no disco, né? Então, um processo está pedindo a memória, ele precisa daquela página e a página não está na memória principal porque não tem espaço. Então, ele vai ter que pegar e colocar isso daí lá na memória principal. Qual delas vai sair? Então, a gente vai ver, em alguns algoritmos, utilizam esse bit R, bit de referência. Se o valor for igual a 1, a página foi referenciada. Quer dizer que ela foi escrita ou lida, né, essa página aí. Só que se ele for 0, então a página não foi referenciada, né? Então, a gente tem esse bit de referência para poder trabalhar. Tem o bit de cache também, que é necessário quando os dispositivos de entrada e saída são mapeados na memória e não em um endereço específico de entrada e saída. Isso daí pode acontecer em alguns casos, né? Hoje em dia não é tão comum, mas antes a gente usava bastante esse tipo de cache em memória, porque o dispositivo não tinha um espaço de cache para poder armazenar informações, por exemplo, uma impressora, você tinha scanner, onde o scanner, hoje em dia você consegue fazer até diretamente lá, a própria impressora já tem o scanner, aquelas multifuncionais, mas antes o scanner era ligado direto no micro e ele não tinha memória, não tinha nada, ele ia além do scanner, né, aquelas barras, a barra ia além do linha a linha e ele ia mandando para esse cache no nosso sistema operacional, e o sistema operacional tinha que ir gravando isso, então era através desse cache que ele ia colocando para a gente essas entradas e saídas. Para a gente poder acelerar a paginação, né, a gente tem alguns problemas, por exemplo, o problema de implementação disso daí. O mapeamento do endereço virtual para o endereço físico tem que ser rápido. Se o espaço virtual for grande, a tabela de página também vai ser grande. Então eu tenho esses problemas. Então o tamanho de uma página de 4K, por exemplo, de um espaço de endereçamento de 32 bits, tem 1 milhão de páginas. Então pensa, tem uma tabela de página que precisa de 1 milhão de entradas. Isso falando de 32 bits. Hoje em dia, os sistemas que a gente trabalha são 64 bits. Então, para 32 eu tenho 1 milhão de entradas, imagina para 64. Então, isso daí vai começar a extrapolar esses limites. Então, a minha tabela de página ficaria gigantesca. Aí o que a gente tem que pensar? Né? Algumas perguntas para a gente tentar pensar. Quantas páginas reais serão alocadas para um processo? Então, a gente tem duas estratégias. Alocação fixa ou estática, né? Então, o que ele vai fazer? Essa fixa ou estática, cada processo tem um número máximo de páginas reais. E ele é definido quando o processo é criado. Então, na hora que eu crio o processo, já falo, ó, você vai ter 2 páginas, né, ou 10 páginas reais para poder trabalhar. O limite pode ser igual para todos os processos, né? Então a gente tem isso daí. A vantagem disso é a simplicidade, que aí eu coloco lá e falo, todo mundo vai ter 10 páginas reais para poder alocar. A desvantagem é, número muito pequeno de páginas reais pode causar muita paginação. Quando a gente fala paginação, esse termo fala o seguinte, eu tenho que pegar e ficar trocando memória, páginas da memória principal para a memória secundária. Então, eu tenho que tirar da memória RAM, colocar em disco, tirar do disco, voltar para a RAM e ele vai ficar fazendo isso daí. Além disso, um número muito grande de páginas reais pode causar desperdício de memória principal. Às vezes o processo não vai usar aquela quantidade gigantesca de memória e outros estão precisando usar. Então tem que ser avaliado esse ponto aí. Pode ser usado então memória virtual memória variável ou dinâmica. O número máximo de páginas reais alocados ao processo durante a execução. Então, a vantagem disso, o processo com elevada taxa de paginação pode ter seu limite de páginas reais ampliados. Processo com baixa taxa de paginação não está usando, então ele vai lá e reduz, né? Ótimo, ficou bom isso daí. Porém, a desvantagem é que eu tenho que fazer um monitoramento constante desse tipo de coisa. O tempo inteiro eu tenho que ficar monitorando para saber, está precisando de mais página? Está sobrando página? E o tempo inteiro eu tenho que ficar fazendo isso daí.